Hoje nós vamos meditar aqui sobre os dons de poder. Amém? Sobre os dons de poder. Aleluia. Quais são os dons de poder? Os dons de poder. Aqueles dons que manifestam o poder de Deus no meio da igreja. Nós lemos aí 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 e 9 ao 11. A partir do verso 9, nos fala assim: a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Versículo 10. E a outro, a operação de maravilhas. Então, quais são os dons de poder? São 3. É o dom da fé, os dons de curar e a operação de maravilhas. Amém? São os 3 dons que fazem parte da classificação dos dons de poder. Amém. Os dons de poder são o quê? Capacitações especiais que vêm de Deus para situações que demandam uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Amém? Amém. São os dons de poder, que são no caso esses 3 dons, é uma capacitação especial da parte de Deus para situações que exigem uma ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Situações aí que o crente não pode resolver, o crente não pode solucionar, e Deus, através dos dons de poder, Ele intervém de uma maneira sobrenatural para dar vitória ao crente ali, naquela situação. Glória a Deus. Aí entra a ação dos dons de poder. Amém, amados? Amém. A leitura que nós fizemos foi 1 Coríntios 12, se você quiser anotar aí, verso 4, e o 9, 10 e 11. Amém, irmãos? O que podemos aprender aqui sobre os dons de poder? A gente sabe que o verso 4 diz o quê? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existe uma grande variedade de dons que são distribuídos na igreja. Quem distribui esses dons? O Espírito Santo. Aleluia. É o mesmo Espírito que opera tudo em todos. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Amém. Né? O que podemos aprender nessa lição, nessa noite? Deus é quem concede os dons. Deus que concede os dons é imutável. Deus, o que é imutável? É aquele atributo de Deus a qual Deus não muda. Ele permanece o mesmo eternamente. Glória a Deus. Então, Deus é que concede os dons, Ele é imutável. E deseja que a sua igreja continue a manifestar o Evangelho com poder e graça. O desejo de Deus é que nós, a sua igreja, eu e você, manifestemos a mensagem do Evangelho aí no mundo com poder e graça. Aleluia. Né? E esse poder, Deus nos concede, está à nossa disposição, através da concessão do Espírito Santo para nós. Aleluia. Quem é que dá esse poder? Quem é que concede esse poder, os dons de poder? É o Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja Deus. Para a gente manifestar o Evangelho aí fora com poder e graça. Né? 1 Coríntios capítulo 2, verso 4 e 5, que é o textual da nossa lição, da lição 4, diz assim, 1 Coríntios 2, verso 4: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Aleluia. Amém? Palavras do apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo. Ele estava dizendo o quê?
a pregação dele, do Evangelho, da palavra, que ele anunciava, ele dizendo para os crentes de Corinto, a pregação dele não consistia em palavras de sabedoria humana, não tinha base nisso, mas a exposição do Evangelho, da pregação que Paulo fazia, ele era baseada aqui, em demonstração do Espírito e de poder, para que as pessoas que ouvissem o Evangelho não apoiassem ali, não se apoiassem na sabedoria dos homens, mas se apoiassem no poder de Deus. Aleluia. Na mensagem do Evangelho. Glória a Deus. Amém, irmãos? Querendo ou não, a gente sabe que a pregação do Evangelho, o verdadeiro Evangelho, genuíno Evangelho, que é pregado e proclamado, ele vai ser confirmado com a manifestação de sinais, de maravilhas e de prodígios. Ou seja, vai ser acompanhado com a manifestação do Espírito Santo com poder. O verdadeiro Evangelho. Né? Louvado seja Deus. Outra coisa, o ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. Nós que conhecemos um pouco da história do Senhor Jesus, no ministério que ele teve aqui terreno, que foi 3 anos e meio, o ministério dele foi acompanhado de vários milagres, de várias curas. Ou seja, Jesus ele pregou o Evangelho do Reino, pregou a palavra, mas a sua palavra ela veio acompanhada com o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E o poder do Espírito Santo foi se manifestando através de milagres, sinais, curas e prodígios. A gente vê isso no ministério do Senhor Jesus terreno. Nos 4 evangelhos lá você vai ver aonde Jesus chegava, ele ensinava, pregava o Evangelho, e ali havia a confirmação que era pregado através da manifestação de milagres e de prodígios. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Outra coisa, se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja hoje, por que atualmente não vemos as manifestações do dom de poder em nosso ambiente com mais frequência? Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja hoje, por que nós não temos visto atualmente com mais frequência as manifestações dos dons de poder no nosso meio? O que está faltando? O que está acontecendo? Jesus mudou? Não. Os dons espirituais cessaram? Não. Onde está o problema? Está em nós. Né? Precisamos buscar. Né? Às vezes, por causa da negligência na área de oração, a negligência em não se buscar o batismo com o Espírito Santo, a negligência em não se buscar os dons, em não se ter uma vida mais consagrada ao Senhor. Quando nós falamos isso, a gente fala isso na totalidade dos crentes na igreja. Né? Quando a gente fala igreja, é independente de placa denominacional e ministerial, a igreja, o corpo de Cristo espalhado na terra. São todos aqueles que foram alcançados pelo Evangelho e foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Né, irmãos? Então, a negligência vem da nossa parte. O descuido vem da nossa parte. Que a gente não tem visto essas manifestações com frequência. Né? E às vezes, muitas vezes por conta do quê? Por conta de coisas que têm acontecido no Evangelho, excessos, exageros, né? Desvios doutrinários e outras demais coisas. Isso tem trazido o quê? Escândalos, tem trazido constrangimento, né? Tem trazido perseguição de muita gente aí contra o movimento pentecostal, que a gente sabe que muitos são contra o movimento pentecostal, porque muitas vezes muitas pessoas também são contra o movimento pentecostal, infelizmente, por causa de certos exageros que a gente está vendo em muitos lugares, muitas distorções em relação ao mover do Espírito, a operação do Espírito, os dons, por causa de escândalos, distorções, meninices, né? Em muitos lugares, muita gente acaba associando que aquilo
por conta dessas coisas, acaba desacreditando da ação do Espírito, desacreditando da questão do batismo, desacreditando dos dons, né? E acabam se opondo a isso, descrendo, né? Muitos perdem o interesse, o desejo de querer buscar isso, a combater isso, justamente por causa dessas coisas, né, irmãos? Mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele habita na igreja. O Espírito Santo, ele concede poder à igreja. O Espírito Santo concede dons à igreja. Aleluia. Agora é preciso que a gente, esses dons, essas manifestações, elas sejam feitas tudo com ordem e decência, com edificação, dentro dos procedimentos da palavra de Deus. Quando acontece isso, a operação de Deus, ela é certa no meio do povo de Deus. Vai haver a operação de sinais, maravilhas e prodígios, e o nome de Deus será glorificado. Aleluia. Sem escândalo, sem excesso, sem confusão, sem meninice. E o nome de Deus é glorificado. Glória a Deus. Né? Mas infelizmente a gente tem visto aí tanta coisa que tem acontecido aí, que tem desestimulado aí até as pessoas de buscarem o poder do alto do Espírito Santo. Né? Mas que Deus ajude a mim e a você, para a gente buscar, procurarmos consagrar mais, buscarmos mais, porque Deus, Ele quer dar e Deus quer usar. Quer usar homens e mulheres no poder do Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Né? E quem busca, recebe. Quem busca, encontra. Né? Jesus disse o quê? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará a vocês o Espírito Santo àqueles que o buscarem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Será a falta de conhecimento a respeito do assunto, porque não está havendo tanta manifestação? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? É algumas perguntas, né? Às vezes é por falta de conhecimento a respeito do assunto dos dons do Espírito, do poder do Espírito, do batismo. Outros, ou então também por causa do mau uso. Acabamos de falar aqui, por causa do mau uso que alguns fazem dos dons divinos, tem diminuído a operação de Deus no meio da igreja, por causa do mau uso. Mas vamos observar aqui, quais são esses dons de poder aqui nessa noite. Amém, amados? O dom da fé, os dons de cura e o dom de operação de maravilhas. São os 3 dons que fazem parte do grupo dos dons de poder. Amém? Amém. Primeiro vamos falar aqui do dom da fé. O que é o dom da fé? O que significa a fé primeiro? Fé, a melhor definição nós encontramos na própria Bíblia, Hebreus 11 e verso 1. Né? Hebreus 11 é conhecido como o capítulo da fé. O que diz lá Hebreus 11, verso 1? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Isso é a melhor definição de fé. É o fundamento das coisas que se esperam. Aleluia. Ou seja, você não alcançou ainda, mas tem a esperança, a expectativa e espera que vai alcançar aquilo e vai chegar a se tornar uma realidade na sua vida. Né? E é a prova das coisas que não se veem. Aleluia. Você não vê, mas crê. Aleluia. Louvado seja Deus. Essa é a definição de fé. Essa é a definição bíblica sobre fé. Mostra a total confiança e dependência em Deus. Fé é total confiança e dependência em Deus. Deus é poderoso, ou seja, Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Aleluia. Sendo a nossa fé em Deus fundamental para as operações divinas entre os homens. Veja aí, a fé ela é fundamental para a operação de Deus no meio dos homens. A fé, ela é fundamental. O que diz o verso 6 do mesmo livro de Hebreus, capítulo 11? O que diz o verso 6? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. Amém, irmãos? Hebreus 11, 6. Glória a Deus.
Então a fé ela é fundamental para a operação de Deus no meio dos homens. Sem fé não se pode agradar a Deus, né? Aleluia. A fé como dom. Vamos observar aqui. Estudando esse tema sobre fé, os irmãos devem lembrar, nós passamos por discipulado, falando lá, estudando sobre o discípulo e a fé. Os irmãos estudaram aí vários aspectos da fé. Quais foram os aspectos que nós aprendemos aí a respeito da fé? A fé como algo natural na vida do homem. A fé salvífica, que gera salvação na vida do homem. A fé como fruto do Espírito Santo. E a fé como dom, que é o que nós vamos estudar agora. A fé como dom. Por isso que ele estudou no discipulado, lembra? Né? A fé com natural. O que é a fé natural? É aquela fé que todo ser humano tem. Ele acredita em alguma coisa e crê em alguma coisa. Crê que existe um Deus que criou todas as coisas. É a fé natural. Você tem um problema de saúde. Passa no médico, o médico passa os exames lá para saber o que é. Aí no exame mostra que você está com um problema em algum órgão no seu corpo e vai ser necessário passar por uma cirurgia. Aí você vai lá, faz os procedimentos todinho, marca a data da cirurgia para ir para o hospital, para ser internado, para passar na mão do médico, o médico vai abrir tudinho lá e fazer a operação na sua vida. É uma fé natural, porque você acredita que aquele médico foi capacitado ali e vai ser usado por Deus ali para fazer o procedimento em você, da cirurgia, para resolver o problema que está atingindo o órgão do seu corpo. É uma fé natural, porque se não tivesse essa fé natural, ninguém tinha coragem de ir ao médico para ser aberto lá, para passar por uma cirurgia. Aleluia. É uma fé natural, que todo ser humano tem. Você precisa fazer uma viagem, nunca viajou de um avião, e precisa visitar um parente bem distante. Vai precisar fazer uma viagem de avião. Você acredita que aquele piloto que vai pilotar aqueles aviões, aqueles dois pilotos que vai pilotar o avião, vai conduzir o avião de uma maneira segura e vai chegar ao seu destino correto, onde você quer chegar, para rever os seus parentes. É um tipo de fé natural, porque você acredita que aquele piloto está habilitado para dirigir aquele avião e conduzir o avião onde você vai lá para chegar lá. Se você não acreditasse nisso, você nunca subiria no avião e viajaria no avião com medo de se cair. É um tipo de fé natural. Todo ser humano tem uma fé natural. Amém, irmãos? Aleluia. Mas essa fé, esse é o tipo de fé. A fé como dom, vamos falar aqui agora, a fé como dom. Ela é diferente daquela que recebemos por ocasião da nossa conversão. A fé como dom é diferente da fé que nós recebemos por ocasião da nossa salvação. Qual é a fé que nós recebemos por ocasião da nossa salvação? A fé salvífica. O que é a fé salvífica? É resultado da pregação do Evangelho, né? E a ação do Espírito Santo que gera em nós a fé em nossos corações para tomar uma decisão de entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus e recebermos como Salvador e Senhor, crendo que o sacrifício que Ele realizou na cruz, o seu sangue que derramou, pode nos purificar de todo o pecado, nos libertar, aleluia, da vida escrava que a gente leva e transforma o nosso viver e restaura a nossa comunhão com Deus. Essa é a fé salvífica, que ela é gerada pela pregação do Evangelho. A fé salvífica, a fé que leva o homem e a mulher à salvação em Cristo, através da pregação do Evangelho. Essa fé, ela nasce no coração do homem e da mulher, através da pregação do Evangelho, né? Foi através disso que hoje nós estamos aqui, né? A fé natural, que todo mundo tem aí fora, não salva ninguém. O que salva é a fé salvífica, que é embasada na mensagem do Evangelho. Por isso que tem que estar pregando o Evangelho e falando das Escrituras para o povo aí fora. Romanos 10, 17, diz o quê? Então você tem que memorizar essas referências, lembra? Porque é importante para a evangelização. Não é verdade, irmão? Ora, a fé vem pelo e ouvir pela palavra. Que fé é essa que ele está falando? A fé salvífica. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus.
Então a fé como dom ela é diferente da fé salvífica. Igualmente, ela se distingue da fé evidenciada como fruto do Espírito. Existe a fé como fruto do Espírito. O que é a fé como fruto do Espírito? Essa expressão fé como fruto do Espírito é sinônima de fidelidade. A fé como fruto do Espírito, ela é gerada e desenvolvida pela ação do Espírito Santo diariamente na vida do homem e da mulher. Ela vai sendo desenvolvida e vai crescendo e vai se fortalecendo através da ação do Espírito Santo diariamente na vida do cristão, né? Fé como fruto do Espírito, né? Que evidencia o crente como fiel a Deus, que ele se procura andar em fidelidade a Deus, procura ser leal a Deus no seu comportamento, nas suas atitudes, no seu proceder, independente da circunstância, em qualquer lugar que ele esteja, ele procura se manter fiel e leal ao Deus que lhe salvou, né? Fidelidade em todas as áreas, nos seus negócios, nas suas decisões, nas suas escolhas, tudo que ele for fizer, ele é fiel a Deus. E isso é fruto do Espírito. Fé, que é sinônimo de fidelidade, que é fruto gerado pelo Espírito Santo na vida do homem e da mulher, que vai moldar o seu caráter, que vai ser a imagem de Jesus. Amém? Então você está vendo aqui as diferenças, vários tipos de fé, vários aspectos da fé. Então a fé como dom, aqui como manifestação do poder de Deus, ela é diferente da fé como fruto, da fé salvífica e da fé natural, né? Aí você me pergunta, esse dom da fé, quem recebe? Recebe aqueles que já foram alcançados pela fé salvífica. O dom da fé vai se manifestar na vida do homem e da mulher, na vida daqueles que já foram alcançados pela fé salvífica, se alcançados pelo Evangelho, se converterem e nascerem de novo. Aí o dom da fé vai se manifestar na vida deles, concedido pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? O que é esse dom da fé? É a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este crente realizar coisas que vão muito além da esfera natural da vida, com o objetivo sempre de edificar a igreja. É uma capacitação que o Espírito Santo dá para esse crente, né? Para ele realizar coisas que vão além da sua esfera natural, que ele não pode resolver. O Espírito Santo dá esse dom da fé, esse dom sobrenatural para esse crente, para aquela situação ali insolúvel, e ali manifesta-se o poder de Deus ali através do dom da fé, concedido pelo Espírito Santo, né? Segundo os estudiosos, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Amém, irmãos? Esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Ou seja, nem sempre esse dom da fé ele vai estar se manifestando no meio de todos e constantemente, mas ele se manifesta em momentos específicos e especiais, esse dom da fé, né? Exemplo bíblico do dom da fé. Um exemplo bíblico. Qual exemplo melhor que temos por aí para nós exemplificar sobre o dom da fé, senão aquele episódio de Moisés, quando ele estava diante do Mar Vermelho? O que ele falou ali para os israelitas? Havia montanha de um lado, montanha de outro, o Mar Vermelho na frente, e atrás estava vindo quem? Os exércitos de Faraó. Aquela situação ali tinha solução para os israelitas? Tinha solução para Moisés? Não tinha saída, estava tudo encurralado. Mar, montanha de um lado, montanha de outro, e o exército vindo. Aí o que acontece? O que Moisés falou? Vamos lá, Êxodo 14, verso 13 e 14, que é muito conhecido, muito pregado, muito ministrado, né? Êxodo 14, verso 13 e 14. Vamos ver lá o que diz lá, irmãos? A travessia do Mar Vermelho, né?
Veja o que Moisés falou. 14, verso 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos farareis. Aqui a gente vê o que? A manifestação do dom da fé. Porque Moisés ali não tinha acontecido nada, mas ele já estava vendo pela fé o milagre de Deus ali e a solução do problema ali para os israelitas que estavam cercados. Não tinha acontecido nada, mas Moisés já pela fé já estava vendo. Né? Ele disse aqui: vede o livramento do Senhor que ele vos fará. Né? Ou seja, Moisés viu pela fé o livramento do Senhor antes que o fato acontecesse. Esse aqui é um bom exemplo do exercício do dom da fé. Aí o que aconteceu? Moisés estendeu a vara e aconteceu o quê? As águas. O dom da fé. A manifestação do dom da fé. Aleluia. Houve uma intervenção sobrenatural de Deus ali, através do dom da fé. Deus operou um milagre, abriu o caminho no meio do mar vermelho, o povo passou e recebeu o livramento do Senhor. Glória a Deus. Amém, amados? Louvado seja Deus. E vários outros exemplos do dom da fé. Aleluia. Um exemplo de Jesus. Jesus, certa feita, estava com seus discípulos passando em certa localidade. Aí ele avistou uma figueira. Aí ele foi até a figueira e não viu nenhum fruto ali. Aí ele falou o que para a figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. Né? Aí foram embora. Ele foi embora com os discípulos. Aí quando foi no outro dia, passaram pelo mesmo lugar. E quando chegaram, viram a figueira ali. Então o que aconteceu com a figueira? Tinha secado-se toda, porque não havia fruto, segundo a palavra do Senhor Jesus. Essa foi a manifestação do dom da fé de Jesus ali, do poder da fé. Aleluia. Jesus falou o quê? Se vós tiverdes a fé com o tamanho do grão de mostardas, pedireis a esse monte: lança-te para o mar, né? E nada vos será impossível. Jesus estava falando o quê? Do dom da fé, a manifestação do dom da fé. Vocês pedirão para esse monte, sai daqui e se transporta para o meio dos mares, e acontecerá e nada vos será impossível. Jesus estava falando da manifestação do dom da fé para momentos específicos na vida do crente, momentos especiais em que o crente está encurralado, não vê solução para nada, aí ele exerce ali a sua fé. O Espírito Santo lhe concede ali o dom da fé, e o poder de Deus é manifestado ali, e o nome de Deus é glorificado. Aleluia. Louvado seja Deus. Segundo, vamos ver aqui o segundo grupo dos dons de poder. Lembrando, os irmãos e irmãs, isso é para ocasiões específicas, né? Os irmãos, eu creio que os irmãos aí podem ter conhecimento aí de acontecimentos que já aconteceram aí, vocês já presenciaram, ou com vocês mesmos, ou com outros irmãos, de coisas que aconteceram ali que não tinha uma solução humana para resolver. Mas ali, aquele crente creu de todo o coração, confiou ali, aquele irmão e irmã confiou, e Deus interviu ali de uma maneira poderosa, operou um milagre e o problema foi sanado. A manifestação do dom da fé naquela ocasião específica ali, da parte do Espírito Santo, ele manifestou ali e fez uma obra grandiosa, e o nome de Deus foi glorificado. Amém? Vamos falar aqui dos dons de cura. O que são os dons de cura? É outro grupo de dons que manifesta o poder de Deus na vida do crente e na vida da igreja, né? Você veja que o apóstolo Paulo, como usou aqui no verso 9, e ao outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Veja que ele usou a expressão no plural. Por que ele usou essa expressão no plural? Nos dá a entender aqui que a manifestação de cura
ela tem uma grande variedade de dons dados pelo Espírito Santo para atuar na área de cura divina no meio da igreja. Né? Ou seja, não é um dom só específico para a manifestação de cura. Existem várias variedades de dons que o Espírito Santo dá especificamente para a cura divina no meio da igreja e para capacitar determinado crente para atuar naquela área. Dons de cura. Louvado seja Deus. Aleluia. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Aquela enfermidade que o homem não pode curar, aí o Espírito Santo, Deus pelo Espírito Santo, capacita a igreja, o crente, com o dom de cura para curar determinado tipo de doença que o homem até hoje não conseguiu curar. A ação sobrenatural de Deus. Né, irmãos? A expressão está no plural. Deus é quem cura. A gente sabe que é Deus quem cura. Não é o homem e a mulher que cura, mas é Deus que cura. Aleluia. Glória O homem e a mulher é apenas um instrumento É verdade. usado pelo Espírito Santo através do dom dado para agir naquele momento. Mas quem cura é Deus. Aleluia. Quem faz a obra é Deus. Amém? Logo, se é Ele que faz a obra, quem tem que receber toda a glória e o louvor? É Ele. Aleluia. Infelizmente a gente tem visto um desvio aí nessa área, principalmente essas igrejas aí, movimentos religiosos que fazem espetáculo aí na rádio, televisão, propaganda, né, irmão? O povo vai lá, não sei o que, recebe a cura, sai andando, não sei o que, não sei o que. Aí, quem que acaba recebendo a glória? O homem que está ali sendo usado, né? Ou entre aspas, não queremos dizer assim que não seja Deus que não está usando, né? Mas tem determinados movimentos por aí que você fica até suspeito e duvidoso se é Deus que está ali, né? Mas não vamos generalizar. Mas aquilo ali que acontece ali acaba tirando a glória que é para Deus, aí vai tudo para o homem, né? O apóstolo, o pastor, o bispo, não sei quem, a missionária, né? Aquelas pessoas que fazem propaganda aí, colocam aquela placa, um banner lá na frente da igreja. Não percam, dia tal, grande explosão de milagres na igreja fulano de tal, no endereço tal, com a grande mulher, cheia dos dons do Espírito, o grande homem cheio dos dons do Espírito. Não perca, venha com a sua família, compareça àquele culto, e ali, quando você receber a oração da mulher de Deus, do homem de Deus, a cura será certa. Isso não tem respaldo bíblico, está totalmente fora do padrão bíblico. Desde quando Deus mandou fazer isso? Fazer anúncio e espetáculo. Aleluia. Desde quando Deus ele tem um dia marcado na semana, no mês, com hora marcada, para que o povo se ajunte naquele lugar, naquele tempo, 2 horas, 3 horinhas lá, e derrama uma chuva de milagre e de cura no meio do povo. Deus tem isso? Deus trabalha assim, não? Tem a hora marcada, tem dia marcado, tem culto marcado para fazer a obra? Deus não trabalha assim, não. Deus, quando Ele quer agir, Ele age independente do dia, independente da hora, independente do culto, independente da pessoa que Ele quer usar, Ele faz como Ele quer, e o nome dEle é glorificado. Glória a Deus. Porque quem cura é Ele, quem dá o dom é Ele, quem opera é Ele, louvado seja Deus. Então, toda a glória tem que ser dEle. A gente tem que tomar muito cuidado com esse povo aí que está desviando-se do padrão, desviando-se do objetivo dos dons, para fazer show, para fazer espetáculo, para atrair adoração e atenção para si, né? E às vezes até para tirar dinheiro do povo, né? Venha, dê tanto, aí o homem de Deus vai orar por você e você vai receber a cura na hora. Você tem que dar tanto em dinheiro, né? Infelizmente, então comercializando, ou seja, recebe o dom de Deus, se é que é o dom de Deus que está sendo, o Espírito Santo está utilizando-se deles, aí eles usam o dom para fazer os sinais, milagres, para extorquir dinheiro das pessoas, ou seja, está fazendo comércio com os dons de Deus. E Deus não está nesse negócio, né? Deus não está nesse negócio. Lembra de Simão? Quem já leu a história de Simão, o mágico? Se quiser ler em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Você lê em casa lá. Que Simão, ele se converteu ao Evangelho, ele era mágico. Trabalhava com prática ocultista. Aí se converteu ao Evangelho,
através da pregação lá de Estevão, né? Estevão não, perdoa, Filipe, através de Filipe lá na região de Samaria. Aí ele se converteu, foi batizado, começou a frequentar lá as reuniões dos crentes. Aí ele via lá, quando Filipe ele pregava com a autoridade do Evangelho, e na pregação dele, ele orava lá, no poder do Espírito Santo, nos dons que o Espírito Santo dava a ele, e muita gente era curada, muitos endemoniados eram libertos, muitos paralíticos eram curados. Aí Simão ficou abismado com aquilo que Filipe fazia ali. Aí ele ficou abismado. Aí ele foi até Filipe e foi falar com o filho Filipe. Até João e Pedro estavam lá também. Ele foi: olha, eu trouxe uma quantidade de dinheiro aqui, olha, me dê também esses dons aí, para que eu também possa ser usado por Deus para curar o povo aí, que aí eu vou ficar rico, né? Aí Pedro, usado pelo Espírito Santo, repreendeu ele duramente. Por quê? Ele queria achar que os dons de Deus eram comprados com dinheiro, e os dons de Deus é para ganhar dinheiro. Não, os dons de Deus não é para ganhar dinheiro. Aleluia. Os dons de Deus são para edificar a igreja. Os dons de cura são para amenizar o sofrimento da pessoa que está sofrendo, e para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Mas eu quero dizer aos irmãos nessa noite, essas pessoas que estão procedendo dessa maneira, elas não vão escapar do julgamento de Deus. Essas pessoas que estão utilizando-se do Evangelho, dos dons de Deus, para atrair, tirar dinheiro do povo e atrair glória para si, não vão escapar do julgamento de Deus. Deus não está cego, Deus não está surdo, e Ele está vendo tudo lá dos altos céus. Ele sabe quem é aqueles que estão fazendo a obra dele com sinceridade, com zelo, de acordo com o padrão da sua palavra, e aqueles que não estão fazendo. E Deus, no seu tempo, Ele traz a juízo, Ele traz a julgamento. Essas pessoas, se elas não mudarem de postura e não se consertarem. Esses determinados tipos de crentes, líderes de movimentos religiosos, se não mudar a postura e não se consertar diante de Deus, não vão escapar do julgamento de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Porque, né, a questão é que muitas vezes muita gente manifesta dom do Espírito e acha que ele está em dia com Deus, que Deus está se agradando dele e que está com a vida santificada diante de Deus. Mas a manifestação de dons do Espírito na vida de um crente não significa que a espiritualidade dele está de acordo com a vontade de Deus e que a vida dele está em santidade diante de Deus. Você lembra o que Jesus falou em Mateus 7, verso 21? Jesus falou o que em Mateus 7, 21? Naquele dia muitos se apresentarão diante de mim e dirão: Senhor, no teu nome nós não profetizamos, no teu nome nós não operamos muitas maravilhas, no teu nome nós não curamos muitas enfermidades. Aí Jesus vai responder aqui: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aleluia, Jesus. E aí? Profecia, veja o que Jesus falou: profecia, maravilhas, curas, são manifestações de dons do Espírito. Mas eles não estavam no centro da vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus nos ajude, irmãos. Né? Deus nos ajude. Jesus falou: na verdade vos digo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Louvado seja Deus. É tempo de alerta, né, irmão? De dobrar a vigilância. Que nós estamos vivendo um tempo hoje que está surgindo muitos enganadores. E a gente sabe que Satanás, ele é mestre em imitar as coisas de Deus. Sim ou não? Sim. O diabo, ele é especialista em imitar as coisas de Deus. Por isso que a gente precisa pedir a Deus o quê? Aquele dom que vocês aprenderam na aula passada. O dom de discernimento de espírito. Para discernir quando é o Espírito de Deus que está atuando e operando e quando é outro tipo de espírito que está operando. Porque o diabo está aí enganando e ludibriando um montão de gente, principalmente no meio evangélico. E precisamos estar atentos para não sermos enganados. Jesus falou o quê? Olhai e vigiai, porque surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus deixou isso escrito, ele orientou a gente. Infelizmente, muitos têm sido enganados. Mas nessa noite o Senhor está iluminando a nossa mente
e nos alertando, vigiar, toma cuidado, redobra a sua vigilância. Né? 1 João capítulo 4, verso 1. Filhinhos, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Aleluia. Porque já muitos falsos profetas já têm se levantado no mundo. O espírito do anticristo está atuando no mundo. Amém, amados? O propósito dos dons de cura deve ser a necessidade do Evangelho ser anunciado com uma mensagem poderosa ao não crente, arrependendo que o outrora não tinha fé. Ou seja, o propósito do dom da cura é a necessidade do Evangelho ser anunciado com uma mensagem poderosa para o não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados. Né? A redenção e as curas. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor, através da obra expiatória na cruz, ele ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Romanos 8, 23. Enquanto não recebemos um novo corpo imortal, incorruptível, estaremos sujeitos a toda a sorte de doenças. Prestaram atenção? Apesar do crente ser redimido pelo sacrifício de Jesus na cruz, o crente está aguardando a redenção do seu corpo. Né? Enquanto não recebemos o corpo imortal e incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças ainda nessa terra. Estaremos sujeitos. Mas Deus nos deu essa capacitação, Deus deu esse recurso para a igreja e para o crente, os dons de cura, para amenizar o sofrimento do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus, enquanto está nessa terra, até chegar o dia que nós seremos arrebatados e o nosso corpo será transformado. Aí ocorrerá a redenção do corpo, que recebemos um corpo imortal e incorruptível, que a doença nenhuma terá mais poder sobre esse corpo. Mas enquanto isso não chega, enquanto isso não acontece, nós ainda temos que estar sujeitos a estar passando pelos momentos de enfermidade no nosso corpo físico. Aleluia. Mas Deus deu essa ferramenta importante pelo Espírito Santo para a igreja, dom de cura. O crente ora com fé, Deus pode curar ali, segundo a vontade soberana dele. Ele pode curar aquela enfermidade que está atingindo aquele irmão, aquela irmã, ameniza o sofrimento e o nome de Deus é glorificado e ele continua na caminhada até o dia do arrebatamento. Aleluia. Amém, amados? Louvado seja Deus. A necessidade dos dons de cura. Por que é necessário os dons de cura? São necessários na igreja atual, porque no mundo incrédulo, em que a medicina se desenvolve rapidamente, o ser humano pensa que pode superar Deus. Infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo, que a medicina cada dia está se desenvolvendo, o ser humano ele pensa que pode superar Deus. Né? A humanidade precisa compreender a sua limitação. Os seres humanos têm que compreender que nós somos limitados. Por mais que a tecnologia e a medicina se desenvolva, o ser humano ainda continua limitado. Tem doenças pelo mundo afora que até hoje o homem não conseguiu descobrir a cura. E isso para mostrar que o ser humano é limitado. Aleluia. E convencer os seres humanos da realidade de um Deus soberano, que em sua misericórdia e amor, ele concede sabedoria aos homens e às mulheres, para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. O ser humano tem que conhecer que existe um Deus soberano, que na sua graça e misericórdia, ele vai concedendo sabedoria aos homens e às mulheres, para multiplicar o conhecimento na medicina, para ministrar o bem-estar para as pessoas que estão sofrendo. Glória a Deus. É Deus que dá a sabedoria. Né? Mas quando Deus vê que o homem e a mulher quer se exaltar, se inchar e querer passar a Deus, aí Deus limita a sabedoria. Aí surge esse problema aí que até não conseguiu cura, só vai conseguir uma vacina aí para gerar anticorpo, para defender, para gerar fortalecimento para o corpo combater. Mas não é cura. Né, irmão? Quando o homem começa a se envaidecer demais, aí Deus fala, então basta.
Eu vou botar um limite na sabedoria sua aí, você não vai descobrir nenhuma cura para essa doença. Para mostrar que eu sou Deus soberano, estou acima de todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Vocês são criaturas e eu sou o Criador. Vocês são servos e eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. A sabedoria de vocês é limitada, mas a minha sabedoria é ilimitada, vai além de todas as coisas. E que nós dependemos de Deus nessa noite. Amém, irmãos? Aleluia. Dom de operação, para a gente finalizar. Amém, irmãos? Dom de operação de maravilhas. É o outro, terceiro dom que faz parte dos dons de poder, que é conhecido também como operação de milagres. Dom de maravilhas ou operação de milagres. A gente vê que isso aqui foi muito comum no ministério do Senhor Jesus. Alguns exemplos de operação de maravilhas que Jesus fez, que é muito pregado aqui. Muitas pregações nas igrejas. Exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus terreno. Qual foi? Quando Jesus estava no mar, acalmou a tempestade. Foi a operação de maravilha ou não foi? A multiplicação de pães. Ressurreição. A ressurreição da filha da viúva de Naim. A ressurreição da filha de Jairo. E a ressurreição de Lázaro. Algum homem tinha conseguido ressuscitar um morto até aquele momento? Ninguém, mas quando Jesus se manifestou ali, manifestou-se aqui o dom da operação de maravilhas no ministério de Jesus. Aleluia. Ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo e a viúva de Naim. E o tremendo ainda era como Jesus acalma a tempestade. Qual homem, já viu algum homem na face da terra que abriu a boca e deu ordem ao vento, e deu ordem ao mar, e o vento obedeceu, e as ondas obedeceu, a tempestade obedeceu? Existe algum homem que já pisou a terra, fez isso? Mas Jesus, quando abriu a boca, o vento obedeceu, a onda obedeceu, a tempestade obedeceu. A operação de milagre, de maravilha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Dom de operação de maravilhas. Realiza obras extraordinárias além do poder humano. Altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Altera a ordem das coisas. Exemplo bíblico, a gente já falou aqui. Jesus acalma a tempestade, Mateus 8, 23. A ressurreição da filha da viúva de Naim. A ressurreição da filha de Jairo. A ressurreição de Lázaro. Ou seja, o que isso nos ensina? Para Jesus nada é impossível. Amém. O Pai Celestial deu dons à igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. O Pai Celestial deu dons à igreja, para a igreja atuar no mundo com poder e graça. A igreja ela tem que impactar essa sociedade aí com o poder e graça que é dado por Deus. Se a igreja não tiver esse poder e graça, a igreja vai impactar esse mundo? A igreja vai influenciar o mundo? Não. É por isso que nós somos dependentes do Espírito Santo e do poder e da graça dele atuando em nós e através de nós, para que quando você for fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, as almas sejam impactadas. Aleluia. Não por você, não pela sua sabedoria humana, não pela sua capacidade, mas pela presença do Espírito Santo na sua vida, que vai usar você através dos dons de operação de milagre, dom de cura, dom da fé, aleluia, naquela situação ali impossível, aí Deus vai intervir ali, vai fazer um milagre, o nome de Deus será glorificado, e as pessoas que vão ver, elas vão ficar impactadas, e vão se achegar à presença de Deus, porque houve a manifestação do poder e da graça de Deus no meio da igreja, na vida do crente. Aleluia. Distorções no uso dos dons de cura e de operação de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar, para decretar, nem exigir a cura dos enfermos. Nenhum crente tem autorização de Deus para determinar, nem para exigir, nem para decretar a cura de doença nenhuma. Jesus nunca ensinou isso. Determine, exige, reivindique, decrete. Jesus nunca ensinou isso. Aleluia. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. O que é isso, forma de barganha? Toma lá, dá cá. Como algumas igrejas estão ensinando por aí. Ó, venha
traga R$1.000. Aí você que está com essa doença há tanto tempo que o médico não curou, Jesus vai curar ali. O homem de Deus vai botar a mão e vai ser curado. Você traga R$1.000, traga R$500, traga não sei o que. Aí Deus não trabalha com relação de barganha. Aleluia. Com toma lá da cá. Aleluia. Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Não é? Devemos orar pela cura dos enfermos. Isso é bíblico. A oração de um justo pode muito de seus efeitos. Tiago 5,16. Independente de se ter o dom ou não, se o crente ele tiver fé e orar a Deus para Deus curar a enfermidade, Deus ouve a oração e cura. Independente se você tem o dom de cura ou não. Mediante a sua fé, se você orar e crer que Jesus pode curar, você bota a mão ali na pessoa, ora e Jesus cura. Independente se você tem o dom de cura dado pelo Espírito Santo ou não. É a ministração de Deus no meio da igreja. Aleluia. Nossa responsabilidade é orar pedindo cura. Quem sara o enfermo, de acordo com a sua soberana vontade, é Deus. Nós temos que orar pedindo a cura. Mas quem vai curar, quem vai sarar é Deus na sua vontade soberana. É Deus que vai fazer. Glória a Deus. Né? Temos que lembrar que a vontade dele é soberana. Se tiver dentro do querer dele curar, ele cura. Se não tiver dentro do querer dele não curar, ele não vai curar. Né? Louvado seja Deus. É por isso que a gente tem que ficar determinando, não. E se Deus não quer curar? A gente vai ficar determinando, e não vai acontecer nada. Né? O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja. O crente que coloca a mão sobre o enfermo é curado, não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Aleluia. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Que tem gente que se a gente tomar cuidado, tem crente que parece guru, né? As pessoas falam, olha, tem irmã na casa dela, lá tem uma irmã lá que ela bota a mão lá, Deus faz a obra na hora. Aí começa a vir gente lá não sei da onde, da cidade tal, vai para o endereço da fulana de tal. Aí acaba se endeusando aquela pessoa, torna-se um ídolo. Tira a glória de Deus todinha. A gente tem que tomar cuidado, porque tem muito desse tipo de gente aí por aí afora, no meio evangelho. Né? Mesmo se o enfermo for curado, não podemos imaginar que, porque aconteceu um milagre aquela vez, sempre haverá outros milagres. Toda ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo, e por isso não podemos agendar dias e nem marcar horário para a operação do Espírito Santo. A gente não pode marcar dia nem horário para o Espírito Santo operar. Ele opera como ele quer, quando ele quer. E finalizando, os dons de poder não são para obter lucros financeiros e enriquecimento pessoal. Isto envergonha o nome de Jesus e mancha o nome da igreja. Amém? Os dons de poder, que é o dom da fé, dom de cura e dom de operação de maravilha, não é para enriquecer-se financeiramente, né? E nem para enriquecimento pessoal, mas é para a glória de Deus, é para glorificar a Deus. Glória a Deus. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Esse foi o assunto de hoje, amém? Amém.